Boa noite, irmãos. Tem nenhum anúncio para quebrar o gelo, né? É direto assim. Brincadeira. O primeiro assunto de hoje é mídias sociais. Quem aqui tem redes sociais, mídias sociais? Quem tem Instagram? Instagram. Quem trouxe papel e caneta? Quem está com um bloquinho de celular, notas? Isso que eu vou dizer agora, então, é fundamental que pelo menos essa parte você anote. Pegou? Preparou? Vou falar. @Derek Rangel. Segue lá. Brincadeira. Gente, redes sociais, né? Mídias sociais. Todo mundo que tem, né, tem uma ideia do que se trata, né? Redes sociais eu vou pedir a licença de vocês para, pelo menos nessa oportunidade, não começar desse púlpito abrindo a Bíblia. A gente vai abrir a Bíblia, mas vamos quebrar isso hoje para que pareça mais palestra do que pregação. Então, redes sociais, a gente tem uma ideia porque usamos muito isso, e nada mais é do que uma estrutura, é uma estrutura composta por pessoas. Pessoas fazem parte do Instagram, pessoas fazem parte do Facebook, ali há pessoas. E essas pessoas que estão lá jogadas, conectam-se umas nas outras por motivos diversos, interesses em comuns, valores em comuns, elas têm objetivos em comum, algo liga uma pessoa a outra, elas têm interesses. E é interessante que tantas pessoas há lá, que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, né, ela contabiliza a cada grupo de 100 habitantes, 138 equipamentos. Ou seja, uma pessoa tem mais de um equipamento, como se fosse um telefone, um iPad, você tem um telefone, um notebook, para se comunicar nessas mídias sociais, algo desse tipo. Alguns números para que nós saibamos do que estamos tratando. O primeiro eu coloquei que no Brasil são cerca de 171,5 milhões de usuários ativos nas redes sociais. Isso contabilizando no total da população, dá 80%, 79,9% das pessoas no Brasil, elas estão também nas redes sociais. Excluídos, exceto aquelas pessoas que têm perfil duplicado, né? Tem uma galera aí que manda várias solicitações no Facebook. É o mesmo Facebook, mesma pessoa. Essas pessoas não contam, mas... Segundo número, no Brasil, nós passamos em média, né, 3 horas e 49 minutos por dia nas redes sociais. 3 horas, quase 4 horas navegando nas redes sociais. Isso é 53% maior do que a média global. 53% maior que a média global. O Brasil, por causa disso, é o segundo país com a maior média global de utilização de redes sociais. Nós somos o segundo. Perdemos apenas para as Filipinas, que tem 3 horas e 52 minutos. São alguns minutinhos de diferença, senão a gente seria pelo menos nisso campeão do mundo. Mas, essa eu não coloquei, mas 65% dos brasileiros que usam as redes sociais, eles vão justificar que usam para se comunicar com família, para estreitar laços, relacionamentos. Enfim. O último que está aí, em 2021, o TikTok foi o aplicativo mais baixado no Brasil. Eu não estou dizendo sobre redes sociais. Entre TikTok e Instagram. Não. É TikTok e o Banco Bradesco. O TikTok e o Itaú. O TikTok foi mais baixado, os aplicativos gerais. Ele ganhou. Em segundo lugar ficou a Shopee. E em terceiro lugar ficou a Kawaii. Kawaii o pessoal ganhava dinheiro aí, né? Kawaii ganhou. Em quarto lugar, então, o Instagram. E sobre o TikTok, é tão interessante essa influência, ao que parece, nos pequeninos, por enquanto, e nós temos, vou confessar, na IGP, algumas crianças que usam tanto o TikTok, que elas justificam pra gente porque estar lá é tão legal. E cantam musiquinha, é aquele negocinho, faz tudo isso. E olha o que interessante, que nem a igreja está falando. É o Estadão que postou, e outras mídias também postaram, que o próprio TikTok decidiu isso aí, ó. TikTok limitará tempo de tela para usuários com menos de 18 anos. Aí a rede vizinha está lá. Isso foi dia 1º de março agora. O TikTok anunciou que vai introduzir novas ferramentas com o objetivo de melhorar a segurança das crianças, adolescentes e famílias no aplicativo. A partir das próximas semanas, a plataforma vai começar a limitar o tempo de tela de usuários com menos de 18 anos para 60 minutos diários, o que ainda é muito. Quando o limite for atingido, os jovens precisarão digitar uma senha para continuar navegando. O tempo foi determinado por meio de consultas com pesquisas acadêmicas. Ou seja, para chegar ao ponto de que
o dono do TikTok, o grupo responsável pelo TikTok, entender que tem muita criança passando mais do que 60 minutos e entender que 60 minutos é o ideal, olha quanto tempo essas crianças não devem ter passado no TikTok fazendo sei lá o quê, ou recebendo a introdução precoce de assuntos que ao menos chegaram perto da época de receber. Assuntos que não sexualidade que eu estou querendo dizer, recebem esse tipo de informações no TikTok. É absurdo. Por conta desse avanço rápido demais, nós temos o que alguns doutores explicaram, né, o que se chama crise do avanço. Eu coloquei aí, o que é crise do avanço? Ele diz assim, o avanço tecnológico é tão rápido, as coisas acontecem de uma forma tão veloz, que quando você começar a se acostumar, atualizou. Tem uma galera ainda que não sabe usar stories do Instagram. Tá lutando aquilo lá, como é que é? Pô, postei, saiu, desapareceu. É assim que funciona. Tá começando a usar agora, funcionou. Agora tem outra coisa, irmão. Lá no direct, tem como você botar um statusinho lá, que aí parece, não sei para que serve aquilo. Mas quando eu aprender a usar aquilo, vai mudar, vai ter outra coisa. Não dá para acompanhar, é rápido demais. A influência das redes sociais na vida das pessoas é um fato incontestável. Aquela irmã que falou que ela passa ilesa nas redes sociais, que ela consegue ser isenta de qualquer malefício pelas redes sociais, ela não sabe o que ela está falando. Ela recebe essa influência, é absurdo, nós recebemos essa influência. E eu vou confessar um pecado. Esses dias, eu postei uma foto, um carrossel de fotos, né? São várias fotinhas, comentando de algo sobre mim e a Raíssa. E postei e tal, bombou, que a gente bomba pra caramba. Bombou, aí depois eu percebi assim, caraca, tem uma informação lá que não poderia estar naquela publicação. Uma pessoa mandou mensagem pra Raíssa dizendo, Raíssa, manda o Derek tirar. Aí eu fui lá, já estava com quase 200 curtidas, cara. Como é que eu vou excluir um negócio desse? Aí fiquei assim, às vezes é melhor até ter um problema, né? Deixa essa foto lá, deixa lá, né? Como é que eu vou excluir agora? Se eu excluir e postar de novo, não tem mais engajamento, né? Conclusão, ficou lá. Chegar em casa eu vou excluir. Mas está lá. Isso alcança a nossa vida de uma forma absurda. O uso das redes, estar incluído nessas redes, isso faz parte da minha e da sua vida. Isso influencia a forma que nós passamos a pensar. É absurdo. Mas tem uma ressalva que eu quero fazer antes de começarmos a falar desses ataques. A partir do momento que eu listar os malefícios e também comentar os benefícios das redes sociais, eu não quero que você entenda que nós estamos demonizando as redes sociais. Olha, o Derek é um cara que odeia o Instagram, ele não gosta de TikTok e ele abomina o Facebook. Não é isso. Eu não quero dizer isso. As mídias sociais, na sua ideia, né, não foram criadas para propagar mal, para causar rupturas ou semear discórdias num ambiente tão hostil. Elas não foram criadas para isso. Todas as tecnologias em si são completamente neutras. O problema passa a existir a partir do momento que eu e você nos colocamos nessas redes. E aí instaura-se o caos. Antes, imagina um Instagram sem ninguém. Nem funcionaria, mas seria um ideal, funcionaria, seria legal. Colocou eu e você, pessoas que nasceram no pecado e fazem coisas contrárias ao que se denomina bom à luz de Deus, é um problema. Mas a tecnologia é neutra, por natureza neutra. Então, nós não queremos demonizar as redes sociais, eu não quero desencorajar o seu uso, a partir você vai sair daqui e vai excluir o seu Instagram. Não quero isso. Eu quero apenas refletir sobre o bom uso, como deve se usar, como um cristão deve se portar nessas redes, para quem deve servir, é apenas isso. A tecnologia é só um meio. E sobre meio, primeiro todo mundo sabe de uma coisa muito ruim que existe, né? Rumores de guerras, todo mundo tem medo de bomba atômica. Meu Deus, a bomba atômica. Bomba atômica era uma coisa que era boa também, sabia? Bomba atômica foi criada, dizem, que para construção de túneis, né? Era para fazer túneis. Mas aí o ser humano foi lá, que legal, e se eu jogar na galera? Mata todo mundo. E aí é para isso que as pessoas hoje usam isso. Nas redes sociais, a gente tem um exemplo real disso. Não é especulação. E eu coloquei ali o curioso caso do OnlyFans. Vocês sabem o que é OnlyFans? Já ouviram falar em OnlyFans? Vou explicar o que é. No teu Instagram, você pode até privar o teu Instagram. E ali se torna uma coisa de amigos e tudo mais. Mas ainda não é tão privado quanto você talvez gostaria que fosse.
O OnlyFans criaram para quê? Não, vamos fazer algo muito privado. E aqui vai ser uma relação de um produtor de conteúdo com os seus fãs, seus seguidores. E aqui eles vão trocar informações, vão trocar outras coisas. Pô, a ideia é bacana. Pô, vamos investir nessa galera aí, que a ideia é muito boa, o aplicativo é legal, a plataforma é maneira. Vamos investir. Soltaram. Sabe o que virou? Eu botei lá. Virou sinônimo de pornografia. Só tem pornografia. As pessoas que usam o OnlyFans e são influenciadores do OnlyFans só usam para pornografia. Vendem foto nua, vende foto nu e faz aquilo outro e ganha dinheiro. Pessoas aí dizem na mídia que ganham já 100 mil reais por isso. Ganham dinheiro. Num primeiro momento, os idealizadores da plataforma não gostaram, insatisfeitos. Cara, vamos ou tirar do ar ou banir a pornografia do OnlyFans. E aí decidiram banir a pornografia. Sabe o que aconteceu? Doeu no bolso. Para que serve uma plataforma privada que não pode compartilhar pornografia? Não quero isso. Não quero isso. O que fazem os idealizadores? Voltaram atrás. Não está liberado. Só que agora ainda tem um dilema. Por quê? Investidores conceituados não têm coragem de botar a cara lá dizendo que é investidor do OnlyFans. Que vai manchar a reputação da empresa, dizendo que você faz promoção à pornografia. Ninguém quer isso. Então tem esse dilema. Uma rede que poderia ser até legal, né? Mas se tornou sinônimo de pornografia. Essa então é a introdução de que o que é rede, todos nós sabemos, estamos lá. Elas são benéficas, pode ser que sim, a gente vai falar sobre isso. Elas são neutras, elas poderiam ser boas, mas eu e você estamos lá e isso gera prejuízo. Mas nas redes sociais, quando nós começamos a usar, quando nós vemos seus efeitos, nós vemos que, em tese, o que nós vamos comentar aqui, porque eu não tenho tempo suficiente para tanto, 2 atributos eu queria destacar, que 2 aspectos são extremamente potencializados pelas redes sociais. 2 atributos ganham muita força através das redes sociais. O primeiro dele é relacionamento. Os relacionamentos das pessoas são potencializados pelas redes sociais. Por quê? Porque, cara, você consegue agora se comunicar, se relacionar com pessoas incontáveis. Você não consegue contabilizar a quantidade de pessoas que você consegue se comunicar, se falar, se relacionar, ver foto, mandar foto. Isso funciona. O relacionamento acontece por lá, né? A interação de indivíduos por meio de uma sensação de sociabilidade, né? Quando a menininha ou o rapazinho posta uma história no Instagram e caramba, 300 pessoas viram, eu sou muito social, caramba, que legal. Sensação de sociabilidade, é virtual, não há presença física dos seus 100 mil, 10 ou 1000 seguidores, não há presença física de nenhum deles, é virtualidade, mas de certa forma é eficaz, não é? Ela não alcançou os 300, os 500 ou tantos que ela tem seguindo, ou que ele tem seguindo, alcançou. Mas eu me comunico de forma fictícia. É um relacionamento fictício, só existe na minha cabeça. Você nem sabe como aquela pessoa recebeu a tua mensagem. É um relacionamento fictício com pessoas fictícias. Você nem sabe se aquela pessoa que postou uma história e você viu um fragmento de 15 segundos, se ela é de fato ela mesma. Você não sabe, não dá para saber. São relacionamentos que são firmados e fixados em cima, sobre o alicerce fictício. Fictício, é tudo mentira, é tudo falsidade. Um modo de se comunicar que tem trazido impacto ao modo de relacionamento de pessoas reais. Por quê? Nós somos acostumados a nos comunicarmos com pessoas fictícias. Quando conhecemos as reais, frustração. Pô, você é chato pra caramba, hein? No story você é bem mais legal. É óbvio, são 15 segundos. A vida inteira é muito mais tempo que isso. É uma maneira revolucionária de se comunicar. É criativo, é legal, é maneiro. Mas ela pode ser usada para o mal. Isso não está certo. E nós então partiremos daqui para uma investigação do relacionamento como é um cristão por meio das mídias sociais. E o segundo aspecto que eu coloquei é o alcance e conexão. O alcance que você tem e a possibilidade de se conectar com outras pessoas é exponencialmente potencializado pelas redes sociais. Você consegue alcançar pessoas que eram inalcançáveis. Ontem alguém comentou aqui, Junaíra falou, né? Se alguém lá em Santa Aleixo faz isso, a gente nem fica sabendo aqui antes, agora a gente fica sabendo aqui rápido, é instantâneo. É possibilidade de ser visto, possibilidade de conexões infinitas. A conexão intermediária, então, pelas redes aumenta exponencialmente o alcance das pessoas. E sobre essas conexões, sobre esses alcances, eu queria fazer uma divisão, e eu coloquei no próximo slide, que essas conexões, elas sempre vão ser ou de uma primeira espécie que eu chamei de consequente,
elas vão ser consequentes do tipo, a pessoa que publicou pensou, eu desejo alcançar tal público, eu quero alcançar eles, é eles o meu objetivo, ele é o meu alvo. E nessa situação, ela poderá ser, primeiro, de um efeito esperado, olha, eu enviei a mensagem, eu alcancei você e você entendeu, perfeito, cheque, cumprido. E ela pode ser de efeitos inesperados, olha, eu alcancei você, eu até queria alcançar, mas você entendeu tudo errado. É uma mensagem equivocada. Ou podem ser inconsequentes. As pessoas que publicam, elas querem alcançar tal público, mas o desejo é outro. Ela é dissimulada, um desejo está camuflado, tem algo por trás desse alcance que ela quer exercer. E por natureza, sempre aqui vai haver efeitos inesperados. Não dá para prever o que vai acontecer, é sempre um desastre. Por mais que essa pessoa objetive algo ruim, vai acontecer algo pior do que o que ela imaginou. Sempre é. E nós partiremos daqui, então, para uma análise, para uma investigação da forma de exercer todo o meu alcance com influência cristã por meio das mídias sociais. Ou seja, nós temos dois atributos: relacionamento. Como eu me relaciono como cristão nas redes sociais, já que eu tenho um relacionamento muito potencializado? Como eu administro meu alcance com influência cristã nas redes sociais, já que eu tenho um alcance que antes eu nunca poderia ter? Como eu faço isso? O meu tempo é curto, então o que eu vou fazer? Nós vamos relacionar cada tipo de atributo potencializado a um tipo de igreja. Ah, Derek, existe mais de um tipo de igreja? Aqui vai existir. Por exemplo, eu quero falar com vocês sobre o alcance primeiro, mas da igreja enquanto instituição, enquanto CNPJ, enquanto aquela identidade nacional, como status, a igreja. Você é a igreja? A igreja. O mundo te vê como a igreja. Eu quero falar sobre o alcance dessa igreja. Nós vivemos num mundo que é globalizado. Ontem também falamos sobre isso. Ele é interligado. E as redes sociais fazem com que isso seja muito mais fácil. Globalizar o mundo sem redes sociais é muito difícil. Globalizar o mundo com redes sociais, muito fácil. É rápido entender o que acontece aqui, acontece lá. Todos têm acesso a tudo, em todo lugar e a todo tempo. Não importa onde esteja, para onde vai, para onde foi. O alcance da igreja, instituição, Nova Vida de Magé, tem alcance legal lá no Facebook, não tem? Na pandemia tu assistiu live? Assistiu? Assistiu, não assistiu? Pô, maneiro, alcançou você, não podia vir aqui, assistiu lá, legal, pô, funciona, maneiro, tem live, tem transmissão, tem seguidor. Agora a gente está movimentando no Instagram, né? Pô, vai engajar a galera, maneiro, muito legal. Mas nesse ponto, apesar de ter benefício nesse alcance, eu queria falar, primeiro, pontuar esse ataque enquanto instituição, me direcionar às pessoas que têm a responsabilidade pela criação da imagem exterior da igreja. Quem é esse tipo de pessoa? Os que têm influência. Quem tem influência para externar a imagem da igreja? Eu não estou só me referindo ao pastor, ao Bruno, ao Leandro, ao William, essa galera aí que prega aqui, eu não estou me referindo a eles. Também a eles. Mas a você também, que tem um ministério, que as pessoas no teu trabalho te reconhecem como igreja, que as pessoas no teu bairro, teus vizinhos veem, igreja lá, é da igreja, é cristã. Essa galera que eu quero então inclui todos nós, né? É a vocês que eu quero me referir. Tudo que nós fazemos nas redes sociais transmite uma imagem. Tudo que nós fazemos pessoalmente, fisicamente, num lugar, transmite uma imagem, nas redes sociais também. Uma sentença, então: o uso das redes sociais e o seu alcance para a exposição da fé cristã e dos seus membros, quando feito sem o temor do Senhor, geram ataques à igreja de Cristo. Por quê? Como assim, Derek? Vamos lá. Por que o uso desse alcance de forma equivocada pode gerar ataque? Por quê? Existe um efeito que nós vamos chamar de farinha do mesmo saco. Como isso acontece lá? Porque em uma sociedade, em uma sociedade globalizada, os meios de comunicação, as redes sociais, transformam a identidade individual de uma pessoa em massa. Elas têm uma nítida sensação de que uma pessoa, quando transmite uma opinião, ela representa todos os outros. Ela tem poder para representar todos os outros. O que isso quer dizer? Como assim? Olha lá. Efeito farinha do mesmo saco. Poder das redes sociais de transformar a identidade individual em coletiva. Generalização. A pessoa vê aquilo ali, esquece. A igreja toda. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Se em uma igreja um membro específico se utilizar das redes sociais para manifestar algo que tenha potencial lesivo de manchar a igreja, é possível que todos nós soframos com isso. Por quê? Porque a rede social vai globalizar e entender. Aquela pessoa, identidade individual, é massa, é a igreja inteira. Nós podemos sofrer ataques por isso.
Quanto ao primeiro grupo do alcance, os inconsequentes. Como os inconsequentes exercem esse alcance e prejudica a igreja, prejudica demais. Eu botei o primeiro, líderes fora da sã consciência que vendem o púlpito da igreja através das redes sociais por conta do seu alcance para qualquer outro motivo pessoal que lhe pareça mais atrativo. Líderes, vendem, não estão nem aí, publicam, tem alcance, vai alcançar quantas pessoas? 100 mil? Pô, faz um pix de R$1 para mim, tenho 100 mil reais. Membros, objetivo distinto. Membros que deixam o objetivo se perder, membros que deixaram o objetivo se perder e fizeram do seu alcance a oportunidade para falar de assuntos irrelevantes à propagação do evangelho. Desperdício. Você tem alcance, nós temos alcance e não usamos para isso. O Bispo Walter comentava em algum livro, eu não sei se eu li ou se eu ouvi falar, mas o Bispo Walter, fundador da igreja, ele dizia que a televisão criava monstros por conta da vaidade que permeava a vida desses homens quando ficaram muito famosos pela pregação do evangelho. Então ficaram, caramba, sou muito bom, criou monstros. As redes sociais também criam monstros. Homens que tomam pela vaidade, tiram o foco do princípio que antes era primário e agora vai para o secundário, terciário e já era. A igreja genuína pode sim sofrer ataques discriminatórios pela imagem que essas pessoas transmitem do que eles chamam de igreja. Nós podemos sofrer com isso. E num cenário político eu coloquei, não para dizer o que é certo e errado, pelo amor de Deus, mas exemplificar. A igreja em geral, nós, eu e você, tivemos a nossa imagem vinculada ao candidato, mesmo que você nunca tivesse expressado uma palavra de apoio. A igreja apoia quem? Tal candidato. Você disse algo? Não. Eu disse? Também não. Mas por quê? Você é igreja. Se alguém que é igreja disse que a igreja apoia, a igreja apoia. Acabou, não tem discussão, não está nem aí. O que nós podemos fazer com esses inconsequentes? Por enquanto, aqui eu não posso dar conselhos específicos, mas Deus há de tratá-los, né? Nosso objetivo não vai ter como pontuar cada um deles, mas sabemos que nós estamos sujeitos a alguns ataques discriminatórios por conta desse tipo de pessoas. Mas os consequentes, eu e você, que temos boas intenções quando publicamos mensagens nas nossas redes sociais. Primeiro, o Derek vai vir então falar que não pode publicar evangelho nas redes sociais? Claro que não. Primeiro, o cristianismo é fundamentalmente comunicativo. Lá em Mateus, Jesus está dizendo, né? Vão e preguem, tem que pregar, tem que pregar, tem que pregar, tem que falar. É isso aí. Então, eu não quero dizer que você não possa comunicar, mas quero dizer que tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, porque podem ter efeitos esperados, que nós já vimos, e efeitos inesperados, que nós também já vimos. Mesmo que bem intencionado, a forma que manifestamos tanto a fé cristã, quanto o nosso modo de vida, deve ser analisado, deve ser pensado, tem que ter cuidado. Testemunho. E como nós vamos pensar isso? Sobre 3 aspectos. Primeiro, um ambiente hostil. Depois, perda da identidade da mensagem. Então, como comunicar? Sobre um ambiente hostil, está muito rápido? Estou correndo quanto tempo? Um ambiente, a internet. Esse lugar facilita que todas as pessoas soltem os seus possíveis demônios. Eles querem, então, externar o que há de pior dentro de si mesmos. Por quê? Uma falsa sensação de anonimato. E lá é um campo mais hostil e agressivo. A maioria dos usuários estão ali potencializando o mal que já existe em si mesmo. Mas homens de Deus também enfrentaram um ambiente hostil à pregação do evangelho. Isso não foi impeditivo para que deixassem de pregar. Nós vamos falar depois, em parte, sobre isso. Primeiro eu queria destacar, para ser um pouco distinto, uma garantia, pelo menos em parte, constitucional do que nós temos sobre isso. Sobre o que manifestei meu pensamento cristão, meu modo de vida cristão, e fui atacado com isso. Isso nós chamaríamos de discurso de ódio. E a Constituição vai asseverar no artigo 5º, no inciso 4, é livre manifestação do pensamento, sendo vedado do anonimato. Pessoas podem até manifestar um pensamento contrário à fé cristã, mas isso deve ser feito, não pode ser feito anonimamente. Ela pode manifestar um pensamento, dizer se é a favor ou contra e tudo mais, mas isso tem que ser de forma pública. Mas é interessante que o STF, que por muito tempo umas pessoas entendem como inimigo da igreja, tem um RHC, eu coloquei ali, aqui do Rio de Janeiro, que diz assim, a ementa: a incitação do ódio público contra as quaisquer religiões não está protegida pela cláusula que assegura a liberdade de expressão. Apesar de, num senso comum, entendermos a liberdade de expressão como algo sem limite, há limite. Inclusive, o STF já entendeu que há um limite quando se trata de religiões, inclusive a cristã. Então, um ambiente hostil, devemos pensar sobre ele, mas não pode ser impeditivo para que nós preguemos também através da internet. Perda da identidade da mensagem. Num ambiente desse, não há criação de vínculo entre o comunicador e o receptor da mensagem. Não dá para criar vínculo emocional, afetivo e às vezes até mesmo racional. Você não sabe quem você é, não está nem aí. E por isso, a falta de compreensão da mensagem é exponencialmente aumentada.
Ela não sabe de onde você veio, a sua intenção, não sabe a sua índole, não está nem aí. Se entender mal, azar o teu. Não vão buscar entender o contexto da mensagem. E quantos pastores, quantos pregadores, nós já vimos e testemunhamos tendo a sua reputação reduzidas a nada por conta de trechos que foram tirados fora do contexto e compartilhados ao bel prazer das redes sociais. Tiveram a vida destruída, tiveram a vida muitas vezes complicada por tudo isso. Tem um pastor famoso, Iago Martins, um pastor batista reformado, que vai dizer, sempre que ele comenta um vídeo no YouTube, sendo mais polêmico, ele vai dizer, já sei que essa semana eu vou perder 10 mil seguidores. As pessoas não estão aptas, ou com, às vezes, um coração muito sensível a ouvir a pregação do Evangelho. Nós temos que entender isso e considerar isso antes de manifestarmos isso através das redes sociais. É um perigo, é um perigo. Então, Derek, como a gente deve se comunicar? Como devo comunicar através da internet, das redes sociais, o meu posicionamento cristão e tudo mais? Primeiro, entender que as redes sociais transmitem uma comunicação falha, é ineficiente, é incapaz de mudar ou promover impactos religiosos significativos. É incapaz. Sobretudo, na maioria das vezes, causando conflitos. Causa conflitos mais do que benefícios. Mas nós não podemos abrir mão de pregar o Evangelho ou de pincelar por lá, jogar algumas coisas, por conta desse medo. Pô, é um ambiente hostil, posso perder a identidade, não vou fazer mais nada. É crime falar sobre isso ou aquilo outro. Os apóstolos já diziam em Atos, no capítulo 5, no verso 29, que importa a igreja obedecer a Deus e não a homens. Nós não podemos temer isso. Isso não pode ser impeditivo para que nós não façamos, mas deve ser alerta para que façamos com consciência, façamos com cuidado, discernimento e sabedoria. E nós temos assegurado a liberdade de culto, que é inviolável, a liberdade de consciência, de crença e tudo mais. A liberdade de culto é assegurada também no dispositivo constitucional. Então, como vou me comunicar? Eu li um livro há pouco tempo, tentando pesquisar sobre esse assunto, e o cara fala sobre comunicação em geral, é legal. E ele fala sobre, antes de comunicar, antes de falar também pessoalmente, cara, tem que fazer essas perguntas, volta aqui. Fazer aquelas 4 perguntas lá, isso é bom? Isso é verdade? Primeiro, é bíblico? É verdade? Tem fundamento bíblico? Isso é algo bom? Se tem fundamento bíblico, está na Bíblia, é bom. Isso é necessário? A forma de falar é essa? O momento é agora? Está usando da maneira certa? Isso está claro? Está desmiuçado? As pessoas vão entender de fato o que você está querendo transmitir? Nós devemos perguntar isso antes de tentar, então, propagar a mensagem do Evangelho através das redes sociais. Pode ir. Então, o que nós concluímos sobre isso? Primeiro, que nós fomos chamados a pregar e nós devemos pregar. Nós temos esse objetivo de vida. As redes sociais podem ser um meio, cara, legal, mas sem exclusividade. Por lá, você não vai conseguir impactar o teu amigo de trabalho que precisa ouvir da tua boca que Jesus é bom e salva. Tem que ouvir da tua boca, a rede social não vai mudar muita coisa não. Os riscos são reais, sempre consequentes por isso e de olho no tipo de efeito. Tem que ter consciente, tem que pensar bem antes de fazer isso. E uma sentença de conclusão eu coloquei aí. Se não houver discernimento e direcionamento do Espírito Santo pelo intermediador da palavra, a mensagem cristã é perdida em vão e sequer é capaz de promover ou incitar qualquer tipo de impacto espiritual, emocional, religioso. Vai servir de nada. É peso para papel, é pretexto para colocar a igreja sobre ataque. Pretexto. Sobre esse ponto, até aqui, meu tempo é curto. Segundo ponto, e é o mais importante, eu acho mais sutil para nós aqui, sobre relacionamento da igreja enquanto corpo, pessoas que devem se relacionar aqui, estão abrindo mão para se relacionar através de redes sociais, através de algo que possa estreitar os laços em tese. As pessoas jamais se relacionaram com tantas pessoas ao mesmo tempo, é muita gente, muito seguidor, é muito amigo, mas também nunca foram tão sozinhas, tão fracas, tão depressivas, é um contrassenso, muito seguidor, pouca saúde emocional, muito seguidor, na hora da angústia não tem ninguém para telefonar ou ligar ou pedir um ombro para chorar, não tem ninguém. A virtualização atingiu a definição do que é ser nós. O que é nós? Eu estou conversando com você no WhatsApp, nós aqui está perto, quando a gente estuda português, né? Quem é nós? Quem está próximo do outro, está longe para caramba, a pessoa está 100 km de você e é nós coisa nenhuma. Sentença, o que isso quer dizer? O uso exclusivo das redes sociais como meio de se relacionar faz com que deixemos de ser um corpo, nos tornando alvos suscetíveis a cair diante dos ataques à igreja de Cristo. Nós deixamos de ser um corpo. Esse novo meio de se relacionar gera um desconforto e causa desentendimento nas relações interpessoais. Nós não somos mais capazes de nos relacionarmos com pessoas. Quando nós temos que confrontar, falar, explicar, ouvir, somos frustrados, porque ouvíamos nas redes sociais e lá no WhatsApp tu tem um tempinho para responder, né? Vou visualizar pela notificação, depois pode ser que eu fale. E quando é tete a tete, vai pensar como?
Como é que tu inventa mentira? Nem dá, tem que ser verdadeiro. Complicado. Como assim? O que isso quer dizer? Somos seres que necessitam de relacionamento, necessidade de criar laços afetivos reais. E é através desses laços que nós vamos desenvolver a nossa identidade, quem somos de fato, nossa personalidade. Somos chamados a ver uma vida conjunta, de relação próxima, verdadeira, e não virtual, distante e afastada. Nós somos chamados a vivermos juntos. O que isso quer dizer, então? A partir do momento que deixarmos de valorizar presenças físicas e a proximidade real, nos tornaremos um corpo deficiente. E corpo deficiente é questão de tempo para que caia. É questão de tempo para que fique vulnerável aos ataques e diante de um deles venha ao chão. Então, o grande desafio do cristão, o grande desafio do cristão, do indivíduo cristão, é se inserir neste meio de comunicação e não se deixar ser contaminado pela crise e virtualizar os seus relacionamentos. São pessoas travadas que vivem lá e presencialmente são pessoas destravadas que vivem lá, pessoalmente pessoas travadas. Pessoas que lá são muito desinibidas, aqui por tímidas, não falam uma palavra. Lá se relacionam com milhares de pessoas. Aqui, se tiver um amigo, agradece. E nós, então, temos três aspectos também para tratarmos sobre isso quanto da igreja. Primeiro, banalização do termo amigo, unidade dos santos e cauterização da empatia. O que eu quero dizer sobre isso? Primeiro, banalização do termo amigo. No Facebook você tem amigos e isso é recíproco. A pessoa tem que te aceitar lá, então pode até ser um pouco mais restrito. No Instagram, você não tem amigos, você tem pessoas que estão lá te seguindo. E o Iago Martins vai dizer num vídeo interessante que ele fala assim: um cara me mandou mensagem dizendo que eu sou um amigo íntimo dele. Nem te conheço, você me vê aqui pelo Instagram, pelo YouTube, não sei nem quem é você, nunca fui na tua casa, você não é amigo de ninguém. Esses amigos, essa ideia de ter muitos amigos no Facebook, muitos seguidores no Instagram, revela, me parece, uma vaidade. Você quer ter como se fosse um status, alcanço muitas pessoas, e por isso eu sou bem desenvolvido, eu consigo angariar coisas novas. Narcisismo. Todo mundo sabe o que é narcisismo? Pessoas que só valorizam a própria imagem, só se preocupam consigo mesmo, e por isso se perdem. Mas amigo é mais que isso, irmãos. E eu queria, se você abrir muito rápido, lá em João 15, do 2 ao 7, o próprio Jesus vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vedes e deis frutos, vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdizes a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, vos ameis uns aos outros. Paz, Jesus chama a gente de amigo por termos recebido a revelação de Deus através de Jesus, que é testificado pelo Espírito da nossa vida. Por isso somos amigos de Jesus. E agora a gente banaliza amigo pelo fato de ter um seguidor, um Facebook que você não sabe quem é. É uma falsidade demais, nós não podemos aceitar isso de forma tão rápida. Segundo, unidade dos santos. A igreja é sempre convocada a viver junta, unida, perto, próxima. E nesse sentido, primeiro Atos vai dizer, que quando se converteram, todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas eu queria destacar um texto lá em Filemão 1, do 1 ao 7, e vai dizer assim, não precisa abrir não. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está reunida em tua casa. A graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O que me chamou a atenção nesse pequeno trecho, Paulo está preso, parece que com Timóteo, alguém vai a ele e ele manda, é o Onésimo que vai a ele, que é um servo de Filemão, e ele fala: Onésimo, leva essa carta para Filemão, que eu estou sabendo o que está acontecendo nas paradas lá. E aí Paulo vai dizer: Filemão, estou sabendo que a igreja está reunida na tua casa, a pessoa está se reunindo aí, a pessoa está junto, pô, maneiro. Cara, inclusive tem alegria muito grande em saber que por conta dessa reunião, o coração desses santos estão sendo reanimados, como eles estão ganhando vigor, força, animação, porque estão juntos, porque vocês estão juntos ali, e eu entendo o seu amor por Jesus e tudo mais. É interessante o efeito que gera quando a igreja está reunida, quando a igreja está junta.
Nós precisamos estar juntos, não fisicamente juntos, não virtualmente juntos, mas fisicamente juntos. Eu lembro que na pandemia surgiu a possibilidade de ceia virtual, né? Como é que ceia virtual, irmão? Tem que estar junto. Você pode relativizar esse tipo de união, não. É unidos, é juntos aqui, reunidos aqui, fisicamente aqui, no horário marcado e previamente agendado. Terceiro, cauterização da empatia. Como através das redes sociais chega a mim e a você mensagens que eu antes, caramba, nunca chegaria. Nós somos acostumados a ouvir, né? Na pandemia morreram 100 milhões não, 10 mil, sei lá, não sei. Morreram pessoas lá, 100 mil, 40 mil, 300 mil pessoas. Ah, legal, vou almoçar. Pois teve um terremoto lá e tal, e morreram já por enquanto 50 mil pessoas. Ah, maneiro, acho que meu cachorro está sem comer. A gente não está nem aí, cara. A gente não liga para isso. Isso não consegue impactar a tua vida, não impacta a minha vida, isso não muda a minha rotina, isso não faz nem fim nem fó. Estou nem aí. Legal. Ainda bem que foi lá, ainda bem que no Brasil. No Brasil não tem terremoto, né? Pô, aí, azar deles. Que isso? Como é que a gente está acostumado? Chegou ao nível de ouvirmos que 30 mil pessoas morreram e nada acontece. É um absurdo. Parece que, isso também é um absurdo, meu Deus. Parece que a ideia de Paulo aos Romanos, quando alegai-vos com que se alegram e chorai com os que choram, se perdeu. Isso é balela, isso ficou para trás, ninguém está nem aí para nada. Porque nós somos alvejados por muitas informações e nada faz diferença na nossa vida. O que eu concluo disso com vocês, juntos, fisicamente? As redes sociais podem auxiliar o relacionamento do corpo de Cristo. Cara, é válido, é eficaz, pode auxiliar. Mas ela jamais pode ser o único método pelo qual nos conhecemos e relacionamos. Não dá para ser só as redes sociais, não tem como. Pessoas conectam-se com pessoas. Há bênçãos específicas para quando o povo se reúne, para quando a igreja está aqui, para quando nós estamos juntos. Legal, o WhatsApp, você está lá no membros, comunidade, grupo de WhatsApp, maneiro. Mas tem que vir ao culto. Como corpo de Cristo, não podemos nos contentar com a unidade virtual. A igreja jamais poderá renunciar ao dever de reunir-se fisicamente e nesta reunião invocar o nome do Senhor e fortalecer um ao outro. Jamais, nunca isso pode acontecer. E eu coloquei uma frase para finalizar, que vai dizer assim, ó: o desafio cristão não é o de estar inserido ou não no mundo virtualizado. Não, a gente já está aqui, então beleza. Mas sim é o de saber se portar com o seu potencial de alcance e o relacionamento de maneira congruente com sua confissão de fé e com objetivos ligados e alinhados ao Evangelho. Aqui nós já estamos. O desafio não é dizer, irmão, sai desse mundo virtualizado. Não, o desafio é dizer, irmão, continue no mundo virtualizado, mas lá, exerça o alcance que você tem com influência cristã. Não perca tempo falando de coisa baboseira, esquece isso. Teu alcance tem que ter um objetivo muito centrado, muito claro na sua mente. Irmãos, pode se relacionar com o teu parente que mora lá em Paris, se você tem. Pode se relacionar com eles. Mas, irmão, relacionamento é junto, é unido, é aqui na igreja, enquanto servos de Deus que se reúnem para invocar o nome do Senhor. E aqui, agradecer pelos efeitos que tem a graça na nossa vida. E aqui entender que somos pentecostais e devemos juntos buscar os dons do Espírito Santo. É para isso que nós nos reunimos aqui. E para finalizar, essa semana, eu tenho livro por semana. E essa semana eu estou com um livro, inclusive descobri que é o mesmo livro que o senhor está lendo essa semana. Que é um livro de um pastor, Richard, o nome dele, Richard Guerra, de Minas Gerais, né? Um livro no conceito de Romanos 12:2, que vai dizer, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Vai dizer sobre alguns movimentos que têm atingido a igreja, como nós não podemos nos deixar levar por isso. Ele tem uma ilustração que para mim é interessante. Ele vai dizer sobre gelo e água. Qual a diferença de gelo e água? E diz que nós devemos ser gelo. Os pentecostais agora ficam loucos. Devemos ser gelo. Porque ele vai dizer que gelo e água é a mesma substância. Tudo é H2O, está lá a mesma coisa. O que muda? É a forma. Um é constante e o outro não é constante. A água, nessa taça aqui maneira, que eu nem bebi, quando colocada aqui, olha lá, forma de copo, forma de taça, tá do mesmo jeito. Bota gelo aqui, como é que fica? Sem água. Tira a água e põe o gelo. O gelo se amolda a taça? Não, é constante, não é? O copo são as redes sociais. Se tu for água, tu vai cair dentro das redes sociais e vai ficar assim, ó. Olha lá, igualzinho. Mas se tu for gelo, tu vai ficar nas redes sociais, ninguém vai sair, continua lá, mas é gelo, na tua forma. Que forma? A que você ganhou em Jesus Cristo. E lá eu sei como exercer influência, como usar o meu alcance para algo proveitoso
leia-se propagação do evangelho, como usar para me relacionar sim, mas introduzir um relacionamento que vai ter que ser ratificado pessoalmente, vai ter que ser confirmado lá quando você se encontrar com essa pessoa. Esse é o nosso desafio, não de estar ou não estar, mas de estar, continuar, ir lá, sermos gelo, permanecermos firmes na forma que exercemos nosso alcance e na forma que nos relacionamos. Amém? 40 minutos, vamos ficar de pé. Eu quero orar, quero que você ore comigo, porque isso não é um problema meu, é um problema nosso, nós passamos por isso, para que nós consigamos ser constantes, ao ponto de, cara, influência, alcance é exercido de forma muito boa. Cara, relacionamento é exercido de forma, como um pretexto para algo que vai ser, avançar, para algo que vai avançar. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós nos recorremos a Ti porque reconhecemos que não temos capacidade de permanecermos no mundo e não aderirmos a princípios desse mundo. Nós não conseguimos fazer isso, mas auxiliados pelo Teu Espírito Santo, nós ganhamos a capacidade e o poder de permanecermos nesse mundo, permanecermos no mundo virtualizado, globalizado, mas mantendo princípios bíblicos, princípios de um corpo de Cristo, que importa, Senhor, se relacionar fisicamente, importa estarmos juntos e unidos, interligados um ao outro, como corpo saudável. E para isso também, ajuda-nos a mantermos nosso testemunho no nosso alcance, que as pessoas, quando nos vejam no Instagram, no Facebook, em qualquer outro tipo de rede social, reconheça que em nós há algo diferente, porque nosso alcance é exercido não para propagar coisas secundárias, mas para propagar o Teu Evangelho, porque entendemos como ser o assunto mais importante a ser tratado em nossa vida, porque reconhecemos como um propósito de vida, reconhecemos que é a única mensagem que pode extinguir as mazelas que o mundo tem sobrevivido. Se conosco, ajuda-nos, capacita-nos, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, porque não nos portamos por muitas vezes da maneira que nós deveríamos nos portar, mas recorremos a Ti para que esse cenário seja mudado em nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.